Free audio post-production by Alphonic.com. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sempre Informado. Eu sou Márcia Oliveira e é um prazer estar com você em mais um bate-papo cheio de conteúdo e reflexão. No episódio de hoje, vamos falar sobre o caso do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorrido em junho de 2022, no Vale do Javari. Mais um crime contra quem protege os indígenas. Hoje vamos descobrir o que realmente aconteceu nesse caso e seu fim. Então prepare seu café e ajuste o fone que o episódio começa agora. Hoje contamos com a presença de diversos profissionais incríveis que vão explicar para todos como ocorreu esse caso. Para analisar os detalhes do sumiço do indigenista e do jornalista, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Luiz Henrique Almeida, direto de Manaus, que acompanha o caso desde o início. Olá, Luiz, quais são os novos detalhes do caso? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Tiago, Simone, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AgroTarde. Até o momento, pelo menos 5 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Federal lá no município de Atalaia do Norte, sendo 4 na condição de testemunhas e 1 na condição de suspeita. Essa pessoa que foi presa foi identificada como Amarildo da Costa de Oliveira, mais conhecido como Pelado, e depois de denúncias anônimas, a polícia chegou até ele. Ele nega que tenha participado desse desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e também do jornalista Dom Phillips, mas depois dessas denúncias, depois de que ele foi interrogado pela polícia militar por lá, ele até disse que viu os dois passando realmente em uma embarcação na frente da comunidade onde ele mora, mas disse, nega essa participação. Durante a varredura na casa dessa pessoa que foi presa, foram encontrados entorpecente, munição de uso restrito e também chumbinhos. Por lá, as diligências da Polícia Federal, da Polícia Civil do Amazonas continuam a todo vapor. Mais 150 pessoas foram enviadas hoje para ajudar nas buscas que acontecem ali na região do Vale do Javari, no interior do estado do Amazonas. Uma outra novidade também é de uma decisão da Justiça Federal aqui do Amazonas, uma decisão da juíza Jaisa Frache, que determinou a utilização de helicópteros, novas embarcações e também novas equipes para intensificar ainda mais essas buscas. Ela determina que o governo federal, não importa se seja servidores da Polícia Federal, das Forças Armadas ou das Forças de Segurança aqui do estado, mas que o governo federal atue de forma conjunta para ajudar nas buscas de Dom e Bruno. Segundo ela, na decisão desta quarta-feira, houve omissão da União em relação à proteção dos povos indígenas isolados e que, segundo ela, a região do Vale do Javari, ela não tem muita fiscalização e ela também não tem muita proteção. Por isso, seria um dos motivos que teria facilitado o desaparecimento dos dois. Até porque essa região lá do município de Atalaia do Norte, ali na região do Vale do Javari, fica próximo à região da tríplice fronteira com Brasil, Peru e Colômbia. Portanto, é uma região marcada por narcotráfico, madeireiros e também garimpeiros que atuam de forma ilegal na região. Então, de fato, é uma situação muito complicada, muito conflituosa. As informações que nós temos visto ao longo desses últimos dias era de que Bruno e o Dom já estavam sendo ameaçados há algum tempo por estarem lá naquela região. Os dois já estavam desde a semana passada lá no município de Atalaia do Norte, porque o objetivo, principalmente do jornalista, o Dom Phillips, era de entrevistar indígenas para um livro que ele está escrevendo sobre o meio ambiente. Então os dois saíram de Atalaia do Norte na semana passada, na sexta-feira, foram até uma região no Lago do Jaburu, onde eles iriam entrevistar uma equipe de vigilância indígena e deveriam retornar para o município de Atalaia do Norte no domingo pela manhã. Só que antes disso, eles deveriam passar pela comunidade de São Rafael às 6 horas da manhã no domingo. Então, foi lá que eles foram a última vez vistos. Eles tinham uma reunião lá com líderes comunitários dessa comunidade. Depois que eles saíram da comunidade de São Rafael, não foram mais vistos e assim que foi dado conta do desaparecimento deles, as autoridades foram acionadas. Nessa terça-feira, inclusive, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, disse que assim que foi percebido o desaparecimento do Dom e do Bruno, as autoridades competentes foram acionadas, mas a ajuda chegou de forma tardia, somente quando o caso ganhou repercussão internacional.
Hoje contamos com a presença da nossa comentarista Emanuele, da jornalista Rainilce, da antropóloga Laiane, da assessora jurídica Rebeca, da advogada também Rebeca, da servidora Maiara e das juristas Evelyn e Roseli. Chamo nossa comentarista Emanuele para dar início ao nosso podcast. Olá, desde já eu quero agradecer e expressar minha gratidão, minha felicidade de estar aqui com vocês. E eu vou falar um pouco sobre o caso do Bruno Pereira e do Dom Philips. E isso ocorreu no município de Atalaia do Norte. E foi em 3 de junho de 2022, onde eles realizaram uma visita ao Lago do Japuru. E essa localidade ela é situada nas proximidades da base de vigilância da FUNAI. E o propósito era de que o jornalista britânico realizasse entrevistas com os indígenas da região. 2 dias depois, eles dirigiram-se à comunidade de São Rafael, onde haviam agendado uma reunião com um pescador local. E ele era conhecido como churrasco. O encontro tinha como finalidade discutir possíveis formas de cooperação entre os ribeirinhos e os povos indígenas na vigilância territorial do Vale do Javari. Essa área é completamente afetada por invasões legais e outras atividades criminosas. E, contudo, ao chegarem à comunidade, eles constataram que o pescador ele não se encontrava presente. E por esse motivo, eles mantiveram um diálogo apenas com a esposa dele, né? E dando sequência a isso, enquanto retornavam em direção ao município de Atalaia do Norte, infelizmente, Bruno Pereira e Dom Philips nunca chegaram ao seu destino, pois eles foram brutalmente assassinados. É interessante ver que o pescador já sabia o que poderia acontecer e fugiu antes mesmo que pudessem chegar até ele. Agora com a nossa jornalista Rainilce, você pode falar um pouco sobre como os jornalistas sofrem para fazer o seu trabalho? Olá. Bom, isso é uma notícia muito triste, né? Na verdade, não é só uma notícia, é um alerta nacional, um grito silenciado na Amazônia. Bom, o que aconteceu com os indigenistas Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips não foi um acidente isolado. A investigação confirmou que o crime foi uma retaliação direta aos pescadores ilegais que se sentiram ameaçados pelas ações de fiscalização. E isso por si só já demonstra, né, o nível de perigo extremo que os jornalistas defensores enfrentam na Amazônia. Rainilce, você poderia falar um pouco sobre a motivação do crime, o que motivou eles a cometer essa atrocidade? Sim. O crime ele foi uma retaliação direta à fiscalização, ligando a violência a atividades econômicas ilegais, que no caso foi a pesca predatória. Mas o ponto mais crucial que esse caso mostrou foi a falha sistêmica do Estado em proteger quem trabalha na linha de frente da defesa ambiental. Eu convido agora a nossa antropóloga, Laiane, para explicar como os indígenas se sentem, né, sobre tudo isso que aconteceu com eles, com um membro da comunidade deles. Olá, Márcia, boa noite. Os indígenas ficaram profundamente, né, abalados porque e por conta disso, né, a defensoria desse território, a invasão que eles aconteciam frequentemente, a morte dele revelou o quanto a luta indígena é perigosa e pouco enxergada, né, pelo Brasil. Esse crime expôs violência constante que essa comunidade vive e a ausência do Estado na proteção delas. Você pode falar um pouco
sobre o preconceito que os indígenas sofrem? Sim, sim. No caso, é que sempre acontece, né? Em questão de esses povos virem para a cidade grande. E acontece, sim, de pessoas olharem com desprezo, né? Pela forma que eles se vestem, pelas falas e Com indiferença. isso, com uma indiferença muito grande e que hoje em dia a gente pode ver que eles estão se socializando, né? Em cidade grande. Então, estão tendo uma convivência maior com eles em ver a sua cultura, né? A sua tradição. Você pode falar também um pouco sobre a falta de segurança que a comunidade sofre? Sim. Nesse povo, nessa situação que aconteceu, houve muitas falhas estatal, né? Em que o Vale do Javari também é marcado por invasões constantes e ameaças, né? Conhecidas também. E mesmo assim o Estado não garantiu a proteção adequada dessa região, né? Tanto que o Bruno, tantas vezes que a liderança foi adquirida a ele, os indígenas confiavam nele, que já haviam alertado, né, diversas vezes sobre os riscos, né, a ausência da fiscalização e a falta de agente suficiente abordado institucional. Muito obrigada pela sua participação, Ayane. Aproveita que estamos falando sobre os indígenas e convido a assessora jurídica e advogada da Univaja, Rebeca, para explicar sobre o posicionamento do assessor jurídico também da Univaja, Eliésio Marubo, no protesto. Pois sabemos que houve um conflito entre a Univaja e a FUNAI e foi visto no protesto, servidores da FUNAI protestam na esplanada dos Três Poderes, que o senhor Eliésio. O Vale do Javari diz que vai lutar também até o último índio e afirmo: não sei quanto tempo estarei aqui, mas gostaria de ressaltar isso. Nós estamos com vocês e vamos nos fortalecer, porque certamente unidos nós vamos vencer. E mais ainda, vocês não estão sós. É por Dom, é por Bruno. Rebeca, você poderia falar melhor sobre a comunidade do Javari e a interação do Eliésio Marubo com a comunidade? Olá a todos os ouvintes. Primeiramente, agradeço o convite, mas falar sobre o Vale do Javari não é apenas comentar um território, é falar sobre um povo, sobre um modo de vida e sobre uma história de resistência que antecede o Estado brasileiro. Mas apesar dessa importância, o que temos visto é uma falha estrutural da parte do Estado em garantir a segurança desses povos e a sua atuação de proteção ao território. Esse contexto ele surge em conflito com a Univaja e setores da FUNAI. Não é um conflito contra os servidores, mas contra a forma como o órgão foi politicamente desestruturado, enfraquecido e muitas vezes utilizado para deslegitimizar quem está no campo fazendo o seu trabalho de verdade. Foi exatamente isso que levou o protestos dos servidores da FUNAI na esplanada. Ali vocês puderam ver profissionalmente que quem conhece a realidade da Amazônia, quem sabe o significado de enfrentar os invasores, os garimpeiros e os pescadores ilegais, eles foram criminalizados e perseguidos, enquanto a região se tornava cada vez mais violenta. No ato, eu disse que o Vale do Javari vai lutar até o último índio.
porque essa é a verdade. Nós não vamos recuar, e não importa quanto tempo eu ou qualquer liderança esteja aqui. O que nós defendemos não é um projeto pessoal, é um projeto de sobrevivência coletiva. Doutora, você poderia explicar brevemente quem era Bruno Pereira e Dom Philips e qual era o trabalho que eles realizavam na região do Vale do Javari? Bom, Bruno e Dom, eles estavam realizando um trabalho muito essencial. Bruno, ele era um dos indigenistas mais experientes do país. Ele atuava junto com o Nisvaja, mapeando as invasões e fortalecendo as equipes de vigilância indígenas, e protegendo os povos isolados, enfrentando diretamente a pesca ilegal e o crime organizado na região. Já Dom, ele era jornalista e ele acompanhava esse trabalho para entender e mostrar para o mundo o que estava realmente acontecendo naquele local. Ele estava escrevendo um livro sobre sustentabilidade e buscava registrar as vozes dos indígenas. E então quer dizer que, infelizmente, ele não conseguiu concluir o seu livro. Sim, infelizmente não. Muito obrigado pela participação. Agora eu chamo a servidora Maiara, que trabalha na FUNAI e também participou do protesto. Maiara, queremos saber qual a sua opinião sobre o caso e o conflito com a Univaja. Olá. Esse caso, ele expôs uma das maiores fragilidades que o Estado teve. A incapacidade em que o próprio ele teve da segurança, a justiça no território em que era dominado pelo crime. 2 profissionais experientes, um indigenista reconhecido e um jornalista internacional, foram mortos em plena luz do dia numa região mais vigiada e ao mesmo tempo abandonada do país. O Estado estava ciente do risco das ameaças das facções dos garimpos ilegais. Mesmo assim, não ofereceu alguma proteção. O Bruno ele havia sido afastado injustamente da FUNAI por questão política, mostrando que com o tempo ele foi ficando cada vez mais vulnerável, atuando sozinho contra grupos criminosos. Então, isso quer dizer que no momento em que ele viajou com o Bruno Pereira, ele já não estava mais no seu cargo, é isso? Isso, ele já havia sido exonerado do cargo. Muito obrigada. Nós vemos que acontecem tantos crimes envolvendo indígenas e parece que nada se resolve. Parece que é uma arrastação de resolução sem fim. Eu convido agora a jurista Evelyn e Roseli para explicar como ocorreu esse crime horroroso. Evelyn, você pode explicar como o caso ocorreu, como o crime ocorreu? Bom, a dupla estava investigando, né, a presença de alguns grupos criminosos que exploravam ali, né, pela região, quando Bruno e Dom eles desapareceram nessa expedição na terra indígena do Vale do Javari, visto por último no dia 5 de julho de 2022, quando eles passavam em uma embarcação pela comunidade de São Rafael. Bom, os corpos eles foram localizados somente após 10 dias do desaparecimento, em 15 de julho. Os crimes cometidos com Dom Philips e Bruno foram duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E foram encontrados somente 3 acusados sobre o crime, que foram Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Jefferson da Silva Lima, conhecido como dos Santos, e Rubem Dairo da Silva, que foi detido em flagrante por uso de documentos falsos.
Rubem foi acusado de ser mandante do crime, pois as acusações apontam que ele liderava uma organização criminosa voltada para a caça e pesca ilegal. Já Armarildo e Jefferson, eles foram acusados de homicídio duplo qualificado e ocultação de cadáver, pois o crime duplo homicídio qualificado ele está no artigo 121, no inciso 2 do Código Penal, e a ocultação de cadáver. Você pode falar um pouco sobre a linha do tempo do processo? Posso sim. Olá. Eu vou falar sobre a linha do tempo de 2022 até 2025, que o caso ainda está em andamento. Dia 5 de junho, Bruno Pereira e Dom Philips somem durante uma viagem no Vale do Javari. O último contato dele foram às 6 da manhã. Já dia 6 do 10 de julho, as buscas iniciadas, barcos encontrados danificados, suspeitos começaram a ser identificados. Dia 14 para o dia 15 de julho, as partes dos corpos são encontradas na mata enterradas. Dia 17 para o dia 23 de julho, a Polícia Federal confirma que restam mortais são de Bruno mesmo e de Dom Philips, que o laudo confirma a morte por arma de fogo e esquartamento posterior. 2023 para 2024, a continuação do processo judicial e laudos complementares ainda são atribuídos no caso. Segue em transmitação com suspeita de participação de financiadores do crime e possível mandamento ligado ao crime organizado. Podemos ver que foram um crime totalmente brutal, que além de matar e esconder os corpos, também foram capazes de esquartejar. Para encerrar, qual é o próximo passo no processo e o que podemos esperar daqui para frente? Ainda não há julgamento final público para todos os acusados, né? Então as penas ainda vão ser definidas totalmente, incluindo do mandante, se for o caso, né? Então tem um questionamento se o crime mesmo atuava de organização criminosa, trairia de acusados, né? Aumento. Então, a fase atual, né, da ação penal está em andamento, que tem que haver depoimentos, laudos periciais, confissões e provas trazidas pela PF, né? Então, alegações finais que eu posso falar é que ainda está em proteção de pessoas, né, de risco. Muito obrigado pela sua participação. E é assim que a gente chega ao fim de mais um episódio de Sempre Informado. Espero que essa conversa tenha te inspirado a ouvir mais. Se você gostou, compartilhe este episódio com alguém. E te espero no próximo episódio, pois aqui você é sempre informado. Gostou do episódio? Manda sua dúvida, comentário ou sugestão lá no @sempreinformado. Sempre.informado. É isso aí. Free audio post-production by alphonic.com.